Você tem uma marca e quer começar a se posicionar da melhor maneira com ela nas redes sociais? Então assista esse vídeo até o final, porque você vai entender hoje que não adianta você apenas estar no Instagram e às vezes nem precisa estar tanto no Instagram, mas deveria estar em outra rede social como LinkedIn ou Google Meu Negócio, por exemplo. Eu sou a Duda Santana, sou estrategista de marca, fundadora da Lapidary, uma empresa que posiciona marcas com qualidade usando os recursos do digital e do offline. E antes de começar, eu quero que você entenda que existe uma diferença entre marca empresarial e marca pessoal. Marca pessoal é uma marca que representa uma pessoa. Por exemplo, Felipe Neto ou Virgínia Fonseca, Bianca Andrade, são exemplos de marcas pessoais nacionais que são bem conhecidas no digital. Começaram como influenciadores, youtubers, mas hoje em dia são uma marca muito forte. A imagem deles é comprada por outras empresas para que eles possam fazer comerciais e dar resultado para essas empresas, porque a pessoa não é só mais uma pessoa, é aquela pessoa. Só de falar o nome daquela marca, né, o nome da pessoa, já traz um efeito, nossa, verdade, Felipe Neto. Pablo Marçal, por exemplo, é uma marca pessoal. Flávio Augusto é uma marca pessoal. Outro exemplo de marca pessoal, Michelle Obama. Gente, é uma marca pessoal. E quando alguém escuta esse nome, traz consigo toda a base, todo o repertório que aquele nome representa, todo aquele conteúdo. Então, eu sou do tipo de pessoa que eu acredito que todo mundo deveria fazer de si mesmo uma marca pessoal, porque adianta você vir pro mundo, sair dele e ninguém lembrar de você. William Shakespeare é uma marca pessoal, mas a marca pessoal não é necessariamente o negócio da pessoa, sabe? Às vezes a pessoa só tem uma marca muito forte porque ela representa alguma marca empresarial muito forte. Steve Jobs é um exemplo de marca pessoal que foi enaltecido por causa de uma marca empresarial, a Apple. Ele fundou a Apple, ele trouxe a Apple para o mundo, ele idealizou aquela marca. Hoje a Apple existe e é da forma que é por conta da mente do Steve Jobs. Então não necessariamente a marca pessoal é o negócio final. Só que a marca empresarial, ela nasce a partir de uma pessoa. E muitas vezes você sabe muito sobre uma marca, mas você não faz ideia de quem é a marca por trás dela, a marca pessoal por trás dela. Coco Chanel, por exemplo, eu não posso dizer que é uma marca pessoal. A Gabrielle Chanel, tem muita gente que não faz nem ideia de quem foi ela, qual a importância dela para o mundo da moda. Ninguém nem imagina, só conhece a Chanel, que é a marca que ela trouxe para o mundo. Então, existem pessoas que se tornam uma marca pessoal muito forte porque elas trazem a mente dela e se tornam a representação da empresa delas. E tem pessoas que ficam mais nos bastidores, mas enaltece muito a empresa, fortalece muito a marca empresarial dela. Então, hoje em dia, a Chanel, por exemplo, é uma marca que eu modelo muito. Eu sou apaixonada pela história da Coco Chanel, só que eu modelo a marca como marca empresarial. Agora, marca pessoal, eu admiro as pessoas que, com muita expertise, trouxeram o nome delas para o mundo de uma forma que vai ser memorável, e não só por causa da empresa que elas construíram. Muitas marcas pessoais, inclusive, nem têm empresas. Algumas marcas pessoais trabalham para as empresas de outras pessoas, por exemplo. O João Branco, que é especialista em branding, ele tem uma marca pessoal muito forte, mais conhecida no meio do branding, né? Mas antes dele abrir o negócio dele, ele trabalhava para grandes empresas como o McDonald's. Então, existe essa diferença e você precisa entender. Você, assistindo esse vídeo, qual é o seu objetivo? Construir uma marca pessoal forte, construir uma marca empresarial forte ou construir as duas? Se você não souber essa resposta, pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Entendendo isso, você precisa entender que a sua marca pessoal, ela vai se conectar com pessoas e o objetivo dela é criar um senso de comunidade. Isso aí vai fazer com que ela valha muito mais. Agora, uma marca empresarial, apesar de precisar se conectar com pessoas e precisar criar um senso de comunidade, o grande objetivo dela é vender. Então, mais do que a comunidade, mais do que a conexão, mais do que o network, mais do que ser lembrada, a marca precisa vender. E tem alguns tipos de marcas que não adianta só estar no Instagram, por exemplo. Hoje em dia tem muito social media que fala assim: se a sua marca não estiver no Instagram, ela não existe. E a pessoa não sabe nem como desenhar uma estratégia bem feita, porque às vezes aquela marca nem precisa estar no Instagram para conseguir alcançar o cliente dela. Ela precisa estar no LinkedIn. E os social media de hoje em dia, os amadores, e eu falo isso porque eu já fui essa social media, quando eu comecei, no caso, eles estão tão acostumados a lidar com Instagram, rede social, criar conteúdo, que só fica naquilo. Só sabe criar conteúdo pro Instagram. Só. E olhe lá também, cria mais daquele jeito genérico que prostituiu o mercado. Então, assim, quando eu comecei no branding, eu comecei como social media, né, nessa área. E eu não me sentia confortável, porque eu sabia que era muito mais do que aquilo. Era muito além do que um Instagram. Era muito além do que fazer postzinho 3 vezes por semana. E eu não me sentia satisfeita com esse resultado. Na época, os meus clientes não pagavam bem, porque eu não sabia me posicionar. Então, eu vendia contratos muito ruins. E com isso, eu não tinha nem margem pra contratar pessoas pra me ajudar a fazer o trabalho que eu
gostaria de fazer. Então eu entendi que primeiro eu precisava me desenvolver, me posicionar para depois conseguir atrair esse tipo de cliente que eu gostaria de atrair. Quando eu entendi que se posicionar vai muito além do Instagram, eu percebi que existem inúmeros canais que a gente pode se vender ou então alcançar o nosso objetivo. E a venda, ela não precisa necessariamente ser a venda direta. A gente tá falando aqui de venda indireta também. Porque, por exemplo, construir uma comunidade no Instagram, às vezes não é ali que você vai vender, mas é aquela comunidade que vai comprar de você em outro canal, por exemplo. Você precisa entender qual que é a função de cada canal. E eu nem vou falar de todos os canais possíveis para venda ou posicionamento. Eu vou falar agora só dos canais digitais, as redes sociais. Esse vídeo aqui é para que você entenda que não basta apenas você usar o Instagram ou então falar assim, então eu vou usar tudo, vou usar TikTok, vou usar LinkedIn, vou usar Instagram, vou usar Google e não saber nem o que fazer em cada canal. Então esse vídeo é para te direcionar nesse sentido. Primeira coisa, o digital é apenas uma extensão do seu posicionamento para romper barreiras geográficas e de tempo. Porque se você estiver no digital, você não precisa se limitar apenas àquela região que você está, você não se limita também ao horário que as pessoas passam por você, pela sua marca, porque se você for pensar num shopping, por exemplo, ter uma loja no shopping, por exemplo, não é necessariamente significado de que naquela loja você vai enriquecer ou vai ser o principal lugar que você vende. Por exemplo, a Renner. A Renner, ela tem várias lojas em vários shoppings do Brasil. A questão é que a Renner ali é só um canal que proporciona experiência e faz com que as pessoas visualizem, sintam as roupas, vejam a nova coleção. Mas imagina as vendas, o tanto de vendas que a Renner tem na internet, por exemplo. Porque nem todo mundo pode ir até uma loja da Renner comprar uma roupa, ou nem todo mundo tem tempo pra isso. E eu tô falando só de uma marca, mas pense em outras também, pensa na Zara. Ou então a Apple, por exemplo. A Apple tem lojas físicas, mas não é lá o principal lugar onde a Apple vende. A Apple vende por vários canais, a Apple se posiciona em vários canais. A Apple está posicionada tanto em empreendedores que começam a revender produtos da Apple e isso eleva a autoridade deles e, de certa forma, é mais clientes e mais visibilidade para a marca da Apple. Ou então, pensa no site da Apple, que é uma experiência por si só. Quando você entra no site da Apple e você vai rolando o site, gente, é uma experiência visual incrível, que você não vê em qualquer lugar. E é um canal também da Apple. Então, esses são os canais onde essas marcas empresariais estão posicionadas. Não só nas redes sociais. Mas, como a gente começa no posicionamento pelas redes sociais hoje em dia, né? Porque é o recurso mais barato, né? Pra gente se posicionar. Você não precisa pagar, você só precisa saber utilizar, então é muito importante que você saiba como usar, para você não ficar sendo só mais um no meio do mercado. E assim, você precisa entender que cada canal digital, cada rede social, cada site, ele tem uma função, ele tem uma estratégia de posicionamento por trás dele. O Instagram, por exemplo, é uma rede social, apesar de muita gente estar achando que ele é uma vitrine para vender seus produtos. Não é isso. Tá? Não é. Comece a ver o Instagram muito mais como uma sala de visitas do que como uma vitrine, porque vai funcionar muito mais para sua estratégia de posicionamento, principalmente falando de marca pessoal. Se você traz no seu Instagram só coisa da sua profissão, ninguém tá nem aí, principalmente se você não tiver autoridade já no offline. Eu tava até pensando isso quando eu tava fazendo o posicionamento dos meus clientes que são advogados. Eles possuem muita autoridade no offline, eles já são reconhecidos, eles não precisam ficar mendigando acesso, eles estão nos melhores ambientes para a área deles. E eles iniciaram um processo de lapidação de marca com a minha empresa, com a Lapidária. Quando a gente começou, eu tava imaginando fazer para eles um posicionamento muito mais técnico, mais profissional, para mostrar essa autoridade que eles já têm no offline, no digital. Só que conhecendo eles e me aprofundando mais na marca deles, eu entendi que era muito mais útil pro mercado deles que eles tivessem uma comunidade, que eles fossem vistos no Instagram, pelo menos, como pessoas e não como profissionais. Porque na área deles tá todo mundo já cansado já da parte profissional. As pessoas lidam com a parte profissional o dia inteiro. Quando eles entram, eles querem ver o lado humano das pessoas, sabe? Eles querem se conectar, postar foto da vida deles e eles se sentem confortáveis em postar isso. E aí eu pensei, eu não quero colocar só mais uma tarefa na agenda corrida deles, que é gravar vídeo e fazer conteúdo pro Instagram técnico. Como que eu posso fazer com que seja leve e fácil para eles criar conteúdo no dia a dia deles e ao mesmo tempo conectar com a audiência deles, trazendo conteúdos mais humanos, que reforcem os valores que são importantes para eles e que também são importantes para os clientes deles. Então, o Instagram deles ficou algo muito mais pessoal, de conexão, sabe? Postar a vida deles, postar um pouco do trabalho deles também, mas sem ficar ensinando ou passando parte técnica. Até porque, nesse momento, a gente não tá nem fazendo campanha de lançamento para nada. A gente só tá posicionando eles no digital, para que as pessoas saibam quem eles são. E isso você pode fazer também
com o seu Instagram. Muitas vezes você acha que você precisa começar criando conteúdo para vender o seu negócio, fazer publicidade do seu negócio no seu próprio Instagram. Não, o seu Instagram é você. Se você tem uma empresa, tenha um Instagram da sua empresa, ao mesmo tempo que o seu Instagram também vai vender a sua empresa. Se você entrar no meu perfil, você vai ver que eu não falo o tempo todo da Lapidary, eu não fico só postando coisa da Lapidary. Na verdade, eu nem posto quase nada da Lapidary. Eu mostro muito mais os meus ambientes, eu mostro muito mais a minha rotina, os meus valores, porque eu sei que eles também são importantes para o meu público-alvo. Eu posto muita coisa sobre o meu conhecimento, sobre o meu repertório e muitos cortes aqui dos vídeos que eu faço no YouTube sobre posicionamento. Então, lá é um canal onde as pessoas que estão lá só para ver conteúdo que se conecte com elas vão enxergar Duda Santana com um olhar muito mais amplo, não só um olhar de, nossa, ela é estrategista de marca. Apesar de, na minha biografia e no nome do meu perfil, está lá, estrategista de marca. Mas quando você entra e começa a me acompanhar, você vê que eu não sou só isso. E é isso que faz a diferença. Até no network, quando você vai conhecer alguém, algum nome importante, por exemplo, vamos supor que você vai conhecer o Flávio Augusto. Se você chegar no Flávio Augusto e começar a falar sobre profissional, ele não vai estar nem aí pra você. É tanta gente que tem na vida dele, no ciclo dele, que passa por ele, que ele precisa de algo que conecte ele com você. O Joel J tava escutando um podcast dele, ele tava contando como foi a primeira vez que ele conheceu pessoalmente o Flávio Augusto. E ele comentou que ele tava num camarim em um evento do Thiago Nigro, e aí o Flávio Augusto entrou no camarim, se cumprimentou todo mundo, ficou na dele, e aí o Thiago apresentou o Joel como amigo e tudo mais. Só que o Flávio não tinha dado abertura. E até porque essas marcas que são maiores, elas dificilmente são fáceis de acessar. Então, o que o Joel fez, muito estratégico, ele pegou uma coisa que ele gosta de fazer na vida dele e comentou com o Flávio. Nossa, Flávio, você toca violão? Gostei do seu violão, aquela marca e tal. E começou a falar com o Flávio sobre violão. E eles trocaram um maior papo, falando sobre música, que ele também tocava. Isso conectou, chamou a atenção do Flávio, porque é algo simples do dia a dia, que ele gosta muito, que é importante pra ele. Então, isso virou um gancho de conexão entre o Joel e o Flávio. Agora pensa, o seu cliente ou a sua audiência, elas não querem comprar de você, elas não querem saber de você, do seu profissional. O que elas querem é se conectar com você quando elas estão no Instagram. E a partir disso, elas vão conhecer a pessoa que você é e vai ter muito mais chance delas se tornarem possíveis clientes do que pessoas que te conheceram apenas porque você tá vendendo e anunciando a todo vapor o seu produto ou serviço. E claro, existem estratégias que vendem sem vender, de conteúdos que vendem sem vender. Só que isso é papo para outro momento. Outros exemplos de canais. TikTok. O TikTok é uma rede social bem parecida com o Instagram, só que é muito diferente a sensação de usar o TikTok. Só quem usa entende isso. Lá é uma galera que não precisa de muito filtro. Você pode ser você mesmo. É uma sensação de criar conteúdo pro TikTok que a gente não tem no Instagram. Que você pode simplesmente ligar a câmera do jeito que você estiver, falar e postar. Pronto. Inclusive é esse tipo de conteúdo que funciona no TikTok. Só que nem todo mundo usa o TikTok e às vezes o seu cliente também não usa. Então, se você tá pensando em vender lá dentro, às vezes o seu público-alvo não está lá. Eu, particularmente, como marca pessoal, só uso o TikTok para me conectar com pessoas jovens da minha idade, porque eu tenho um propósito em me conectar com essas pessoas. Mas, se eu não tivesse esse objetivo de me conectar com pessoas jovens, se não tivesse nada a ver com o meu propósito, o meu porquê profissional também, eu nem estaria criando conteúdo lá dentro. Então, pensa bem, qual que é o meu público-alvo? Faz sentido? Meu público-alvo está lá no TikTok, eles usam o TikTok? E que tipo de conteúdo que eu quero postar lá dentro? Porque se eu quiser postar conteúdo muito técnico, talvez as pessoas não estejam nem aí. Então, lá, os tipos de conteúdos que funcionam são conteúdos informativos, conteúdos rápidos. Hoje em dia, nem tão rápido. Muitos conteúdos lá são mais longos do que os do Instagram, por exemplo. E funciona mesmo assim. Tem vários vídeos meus de mais de 5 minutos, mais de 6 minutos que eu posto, que tem muito mais resultado do que os vídeos de 2 minutos, de 1 minuto. Lá não é mais sobre tempo. Lá é sobre proximidade. O TikTok é uma rede social perfeita para você se aproximar da parte mais íntima do seu público-alvo. Então, o conteúdo lá pode ser que não venda diretamente, mas vai te aproximar mais, vai te conectar mais. E, com certeza, vai atrair muito mais pessoas do que no Instagram, porque o alcance do TikTok é muito melhor do que o do Instagram. É muito mais rápido você postar um conteúdo no TikTok e ele alcançar várias pessoas do que no Instagram.
Instagram. Eu, particularmente, percebi isso com o algoritmo, com o meu uso e com o uso de pessoas ao meu redor. Agora é o YouTube, que eu sou apaixonada desde sempre, foi aonde eu comecei. O YouTube te dá a permissão de você criar um conteúdo bem detalhado, bem explicativo, um conteúdo amplo, informativo também, porque para pensar, o YouTube não é uma rede social, é uma rede de pesquisa. Então as pessoas pesquisam informações lá para elas estudarem, assistirem, passarem o tempo delas. Tem vários objetivos que as pessoas usam no YouTube, depende de cada pessoa. Por isso que é tão importante que você conheça o seu público-alvo. No meu caso, o YouTube é uma ferramenta de trazer o meu conhecimento de forma gratuita para todo mundo poder assistir e, de certa forma, elevar minha autoridade, porque eu mostro aqui pra vocês, por meio dos meus conteúdos, que eu sei do que eu tô falando. Eu não me preocupo em fazer conteúdo rápido aqui, eu faço conteúdo profundo. E esses conteúdos, a longo prazo, também vão estar me gerando monetização. Porque canal do YouTube, quando você tem constância, consegue monetizar o seu canal, você consegue ganhar dinheiro com o seu conteúdo gratuito. Isso é muito bom. E pra mim, que tenho também uma visão muito clara de onde eu vou estar com a minha carreira no futuro, eu sei que eu vou ter um braço de educação, de conteúdo educativo, então o YouTube é o começo desse braço. Então, pra mim, faz sentido. Pra algumas empresas e marcas, não faz tanto sentido assim. Se você for decidir se você quer usar ou não o YouTube, pensa, por que eu quero usar o YouTube? Eu realmente quero perpetuar meu conhecimento como pessoa ou eu tô a fim de vender? Se você estiver só pensando em vender, nem vem pro YouTube, tá? Porque não é esse tipo de plataforma. Se você quiser construir um conteúdo perene que pra sempre as pessoas vão conseguir te encontrar, porque muitos vídeos são postados há 10 anos atrás, aparecem como recomendação para pessoas hoje em dia, porque o algoritmo do YouTube funciona assim. Não é só aquilo que foi postado recentemente, é aquilo que tem a ver com o que o usuário está pesquisando. Então pensa, faz sentido para minha marca usar o YouTube? Você precisa saber responder isso. Outra coisa, esquece número no começo do seu posicionamento, tá? Primeiro você tem que estar lá. Depois você se preocupa em crescer. Inclusive, essa opinião, essa minha visão gera umas divergências. Eu tenho um amigo que ele é muito lógico e ele tem uma visão muito estratégica de marketing. Ele trabalha com web designer e a gente tava conversando sobre isso esses dias. E aí ele falou assim que pra ele não faz sentido começar primeiro com um conteúdo só pra estar lá. Primeiro ele quer fazer uns conteúdos que atraia mais pessoas pra, a partir das pessoas que ele atrair, ele fazer um mapeamento dos dados e identificar qual que é o público que tá consumindo aquele conteúdo. Ele é uma pessoa muito mais de dados. Eu sou uma pessoa muito mais humana. Então, eu já tenho essa facilidade de entender como que a cabeça das pessoas funcionam e entender qual que é o meu público. Então, eu acho importante sim os dados, mas no primeiro momento, pra mim, é muito mais importante que quando alguém entre no meu Instagram, se aparecer uma pessoa, seja uma só, ela vai ver tudo muito estruturado, ela vai ter clareza do que está lá dentro. Então, eu prefiro produzir conteúdo pra preparar a casa, arrumar a casa, do que produzir conteúdo pra alcançar um monte de pessoas. E eu te digo, essa visão, ela é muito mais sustentável, porque quando você começa se posicionando no Google, se você precisar, se posicionando no YouTube, se você precisar, se posicionando no TikTok, ou seja, em qualquer canal que você se posicionar, você se preocupa primeiro em estar naquele canal, em ser reconhecida naquele canal, em se adaptar ao formato de conteúdo, identificar qual é o tipo de conteúdo que vai funcionar para você e para aquele canal, para o seu público. Quando você se preocupa com isso, você tira aquele peso da vaidade, sabe? Aquela ideia de eu preciso crescer e alcançar um monte de pessoas. Isso é consequência. Se você tiver com a casa arrumada e sempre está inovando, testando novas estratégias, com o tempo você vai atraindo mais pessoas e os números vão crescendo. Eu não acho que não seja importante você se preocupar em alcançar o máximo de pessoas possíveis e pensar em estratégias de conteúdo que alcance o máximo de pessoas possíveis. Eu acho que isso é super necessário, mas esse é o segundo passo. Na minha visão, como estrategista de marca, primeiro você tem que estar com a sua casa arrumada antes de convidar pessoas para conhecer ela. Porque quando a sua casa está arrumada, você pode, por acidente, fazer algum movimento que acaba chamando um pouco de atenção para essa casa, começa a chegar pessoas, mas você não vai se preocupar, porque a casa está arrumada. Então a ideia primeiro é a casa estar arrumada. Começa com seu posicionamento, entenda onde você tem que estar, produza um conteúdo de qualidade, depois você vai para o próximo passo, de criar conteúdos mais estratégicos para atrair mais pessoas, para conhecer a casa que já está arrumada. E outra coisa, se preocupe em alimentar as suas redes sociais com conteúdos de valor. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu já passei pela fase de querer criar conteúdos para vender o meu serviço em
então eu sei do que eu tô falando pra vocês, eu já fiz isso e é óbvio que não funcionou, porque quando alguém via um conteúdo e entrava no meu perfil, não tinha base sólida nenhuma, a pessoa não sabia quem que eu era, qual que era a minha autoridade, por que que ela confiaria em mim pra me contratar. Eu já passei pela fase também de pensar em conteúdos que alcançassem um monte de pessoas, alguns conteúdos meus alcançaram várias pessoas, mas a pessoa conhecia meu perfil e entrava lá e eu não tinha nem costume de postar constantemente. Eu era aquela pessoa que postava de vez em quando e já era. Então, não adianta. Primeiro, começa com constância, alimentando o seu perfil, traga um conteúdo de qualidade, estrutura tudo para que tudo se complemente, para que a sua bio converse com seus destaques, converse com seu feed, ou então no YouTube, para que a pessoa assista um conteúdo e depois ela tenha outro para assistir, porque com a constância vão aparecer novas pessoas. Isso é regra. É a lei da colheita. Você planta, você colhe. Então, é claro que vai sim chegar novas pessoas nas suas redes sociais, mas quando elas chegarem, elas vão ter uma casa arrumada para receber elas vão ter conteúdos que sejam além daqueles que ela viu, porque o que faz uma pessoa assistir um conteúdo, seja no Instagram, no TikTok ou no YouTube, e entrar no perfil da pessoa e decidir seguir essa pessoa, se inscrever no canal dessa pessoa, ou enfim, o que faz essa pessoa tomar essa decisão é ela gostar do que ela viu quando ela entrou no perfil. Então, se ela entrar no perfil e não ver mais nada que faça sentido pra ela não vai te seguir. Você pode estar perdendo um possível cliente. Claro que cada público-alvo tem um comportamento diferente, por isso que você precisa conhecer muito bem o seu público-alvo, o seu futuro cliente, ou então o seu futuro mentorado, seja o que for. Você precisa saber com quem você está lidando, com quem você está conversando. E quando você cria os conteúdos de valor e algumas pessoas vão ficando, você vai começando a sua comunidade, você consegue entender muito mais essa comunidade com o tempo, porque você vai percebendo padrões, comportamentos. Então, o mais importante é você conhecer e entender do seu público-alvo. Quem entende de pessoa, entende de tudo. E outra coisa, o mais legal é que um conteúdo pode alimentar vários canais. Por exemplo, aqui no YouTube eu gravo vídeo constantemente, 3 vezes por semana tem vídeo aqui no canal. Esse vídeo do YouTube que eu posto aqui pra vocês, o meu editor ele faz os cortes que eu uso nos shorts do YouTube, que atrai muitas pessoas, inclusive. Eu uso no meu TikTok, apesar de não ser a melhor rede social pra esse tipo de corte. E no meu Instagram também eu uso. Então, um conteúdo que foi o meu vídeo de 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, virou vários conteúdos curtos para as minhas redes sociais. E um carrossel pode virar um vídeo, por exemplo. Então, um conteúdo pode alimentar vários formatos. Então, essa é a visão macro da importância de você usar uma estratégia multicanais. Claro que se eu fosse destrinchar para vocês cada canal, cada rede social, como você pode usar da melhor maneira e como você pode se posicionar da melhor forma possível que faça sentido para o seu público-alvo, para isso eu teria que ter muito mais tempo. Mas eu espero que com esse conteúdo você já tenha entendido, já tenha tirado essa ideia da sua cabeça de que você precisa só se preocupar com o Instagram, ou então que você precisa estar em todos os canais, ou então que você precisa fazer muitos conteúdos para muitas redes sociais e por isso você não cria conteúdo nenhum porque ocupa muito tempo. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido te ajudar. E se você tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, coloca aqui nos comentários, porque tem muito assunto que a gente pode destrinchar a partir da ideia de se posicionar na internet. Me segue lá no Instagram também, que eu posto conteúdo recorrentemente, mostro meu dia a dia nos stories. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque eu posto vídeo toda semana. Toda sexta-feira tem um vlog de como tá sendo a minha nova fase aqui com a construção da Lapidária, minha empresa. Fora esses vídeos que eu trago conteúdo de valor para você aprender a se posicionar. Um beijo e até o próximo vídeo.